São Paulo final, coisa nenhuma. Vamos começar a falar agora. Me sopraram agora pela manhã. Ontem eu dei uma informação que o Cuca tenta, obviamente, a contratação de um zagueiro e de um volante, né? E quer mesmo, todo mundo sabe, e o Thiago apurou aqui com fontes importantes que há uma intenção de trazer o IR Mina, mas não sei se a coisa avançou, se travou, daqui a pouco o Thiago pode falar. E ainda o interesse de um volante. Ontem à tarde, nos donos da bola, recebi a informação que, na verdade, não é bem uma informação, porque todo mundo sabe, é uma coisa meio óbvia, e às vezes quando você fala isso, dá a impressão que você está trazendo uma grande novidade, quando na prática não é, uma coisa meio óbvia, que é de trazer um volante, né? Até porque o Atlético abriu mão do Otávio. Sim. E necessariamente, já era uma vontade do clube, necessariamente, todo mundo sabe que tentou o Gregory e a coisa não avançou. Que agora pinta o nome do Thiago Maia. Thiago Maia é o nome que o Atlético quer. Se o Atlético vai conseguir, eu não sei. Fato é que o Thiago Fernandes acabou apurando que, se o Atlético quiser, vai ter que colocar dinheiro na mesa, né, Thiago? Não, mas é a questão do que o Inter quer, né? O Inter tem uma dívida com o Flamengo de 4,5 milhões de euros pela compra do Thiago Maia. O Inter tinha acertado com o Santos 4,5 milhões de euros, ou seja, o Santos pagaria ao Flamengo, assumiria a dívida do Inter com o Flamengo, e além de assumir essa dívida, mais 1,5 milhão de euros, que eram 6 milhões de euros. Era isso que o Inter tinha acertado no início do ano. E aí o Thiago Maia não quis transferir para o Santos naquela ocasião, porque naquela ocasião ele entendia que era melhor ficar no Inter. E ele chegou a ser procurado pelo Santos antes até da janela de transferência inicial, ou seja, no fim da temporada passada, e ele ficou 3 dias sem atender aos telefonemas. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha 100% de certeza do que ele queria para a carreira dele. E aí ele teve uma conversa com o Roger Machado, logo na representação do Internacional, e nessa representação ficou definido que ele permaneceria no Beira-Rio. Ele pode ter mudado de ideia nesse momento em relação à permanência no Inter, e ter decidido que o ideal seja talvez uma transferência para que ele tenha mais minutos. E aí, até pensando em mais minutos, num time um pouco mais competitivo que o Santos, digamos assim, porque o Santos lá atrás, quando quis, não tinha o Neymar ainda, não Sim. tinha o Rollheiser, não tinha os caras que foram contratados em função dessa chegada do Neymar à Vila Belmiro. Então, naquele momento, não parecia, na cabeça do Thiago Maia, interessante se transferir do Inter para o Santos. Retornar ao Santos. Exato, retornar ao Santos, que é o clube que o revelou. Mas eu, sinceramente, gosto mais do Thiago Maia do que do William Arão. Mas eu prefiro o Gregory, que tinha sido a primeira opção do Atlético em relação ao Thiago Maia. Acho que das opções do Atlético aí, ela é a segunda melhor. Gera discussões, né? Eu gosto do Arão, que foi um dos nomes, né, que surgiu aí que o Atlético poderia buscar, mas gosto também do Thiago Maia. Lembrando que os dois, tanto o Arão quanto o Thiago Maia, são contemporâneos no Flamengo, né? E acabou que o Thiago Maia ganha a posição do Arão na reta final do Arão ali em 2022, quando o Arão sai para a Europa, para o futebol europeu. Então eu acho que seria um ótimo reforço para o Atlético e chegaria sim para vestir a farda e jogar. O Valu discorda, né, Valu? Você não gosta do Thiago Maia? Não, eu não gosto, não é isso. Assim, vamos lá, o Atlético, o que o Atlético começou falando em termos de volante? Começou com o Gregory, que pra mim é muito físico e joga. Depois foi pro Arão, que é a minha concepção, tá, pessoal? O meu conceito. Foi pro Arão, que é menos físico do que o Gregory e joga. E o Thiago é menos físico do que os dois pra mim. Eu, fisicamente falando, pra mim Fisicamente sim. Fisicamente sim. E é bem abaixo dos dois, não é pouco não. O Thiago Maia, pra mim, atenção, telespectadores e ouvintes, o Thiago, pra mim, fisicamente, é abaixo do Otávio. Fisicamente. Pra mim é. Tô falando fisicamente. Então, tá tudo bem, não tem problema. Todo dia eu falo uma bobagem, então essa já foi a primeira do dia. Então, tecnicamente, não há comparação, é um cara que faz às vezes de um segundo volante. Agora, se o Cuca entende que está bom o perfil físico dos volantes que ele tem e quer trazer o Thiago Maia, porque ele entende que é um cara que tem mais jogo com a bola nos pés, excelente. Eu falei, inclusive,
A parte do Atlético que precisa de evoluir, na minha opinião, nenhum time tá pronto, tá, pessoal? O Atlético tá muito bem encaixado, marcando, tem transições rápidas, mas quando o adversário aperta um pouco mais, não é sempre que a bola esticada do Gabriel Menino vai encaixar, apesar de ter agora o Rony, ter o Coelho para achar, o Hulk também, mas esses jogadores podem auxiliar. E quando esse lance mais longo do Menino ou do Lianco também, que faz muito bem, não encaixar, você precisa de um cara que construa um pouco mais por dentro. Talvez o Thiago Maia seja esse cara, mas no aspecto físico, pessoal, eu acho que ele está abaixo do Gregory e do Arão. Aí não é questão de não gostar. Acho um bom jogador, acho que o melhor dele já foi apresentado, ele vive um momento apagado, tanto que ele foi contratado pelo Internacional a peso de ouro, mas acabou não virando lá. É jogador, diferente daqueles que a gente tem falado do Atlético, para chegar, recuperar e se mostrar o que já mostrou um dia, aí sim, quem sabe ser titular. Na verdade, não que ele não tenha acontecido no Inter. Tanto que quando existia a possibilidade da saída dele para o Santos, a própria imprensa, e aí registrando a participação sempre efetiva da torcida do Inter, ninguém queria a saída dele. Sim. Ninguém queria a saída dele. Estou falando na época da negociação com o Santos. Então, havia uma certa lamentação. Hoje eu acredito que teria essa lamentação também, porque a temporada já começou, o Roger já tem os seus projetos pensando Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, todos os projetos que o Internacional tem. Eu acho que o Roger conta sim com o Thiago Maia. Tem que contar. Eu acho que seria essa informação que hoje deve estar chegando lá também no Sul. Inclusive deve estar em contato aqui com uma pessoa. Deve estar movimentando lá também. Eu acho que para o torcedor colorado é uma informação que preocupa, porque encontrar no perfil do Thiago Maia um substituto e estar reforçando um adversário direto dentro de competição nacional, eu acho que o torcedor colorado tem que estar preocupado, e seria um ótimo reforço para o Atlético. Só lembrando que ele tem um apelo muito grande para o torcedor do Internacional também, muito, claro, a questão do campo, mas muito mais até, eu diria, pela atitude dele, né? Quando o Rio Grande do Sul sofreu aquelas enchentes, sofreu as enchentes, e ele foi inclusive premiado na FIFA, salvo engano, né? Pela atitude dele ali. Se envolveu muito, salvou muita gente. Isso, e tal, né? Aproxima. Mas tem um ponto aí, Valu, que você disse, que faz muito sentido, que é a saída de bola, né? Se é uma coisa que incomoda o Cuca, sim, eu imagino que ele veja, de fato, no Thiago Maia alguém para resolver esse problema. Então, essa capacidade de criação. E aí vem a questão do Otávio, né? O Otávio que saiu do Atlético, tá indo acertar com o Fluminense, 30 anos, foi reserva do Atlético lá na Flórida, ficando na reserva até para o Fausto Vera. O Fausto Vera que ainda não foi utilizado dentro do Campeonato Mineiro com mais oportunidades, né? Teve poucos minutos. O Otávio estava sendo preterido até no caso do Fausto Vera. Então o Atlético liberou um jogador que no perfil do Cuca não atende, e agora o Cuca insiste na contratação de um volante nesse perfil, de boa saída de bola. E o Thiago Maia aparece muito bem aí nessa situação. Eu tô com valor numa coisa, que fisicamente ele tá abaixo de todos os dois que foram citados e até do próprio Otávio. Eu acho que fisicamente eu concordo com o valor nisso aí. Com o Otávio eu já não acho. Mas os outros dois, o Gregory e o... Fisicamente ele tá abaixo. Agora, tecnicamente, pra mim, ele é acima de todos. E do jeito que o Atlético tem jogado, né, muito compactado, não vai sobrar grandes espaços pra ele correr. Pensando no time hoje do Cuca. Você coloca ele do lado do Alan Franco, Coelho de um lado, Scarpa do outro, dois caras muito comprometidos, Rony e Hulk. Né? Mas tecnicamente eu acho ele um absurdo, cara. Não, eu acho ele mesmo. Sim, bom jogador. Não, eu acho. Bom jogador. Acho que o futebol brasileiro sobra. Ele é cara que saudável. Jogando ele, o Gabriel Menino, por exemplo, como volante. Eu acho que ficaria assim. Eu acho que sairia o Alan Franco. Eu acho que o Atlético tem uma baita dupla de volante. Eu gosto do Alan Franco, hein? Eu gosto do Alan Franco. Acho o Alan Franco um bom jogador. Tudo é ajuste, né? Você teria muita qualidade, mas você... Quem são os volantes que o Atlético tem? O Paulo Vitor saiu, o Otávio tá saindo. Então o Atlético tem Fausto Vera, Alan Franco e Gabriel Menino e o Patrick. E além disso teria o Thiago Maia. Eu acho que o Atlético estaria bem servido de volantes. Se compactar aquele negócio, né? A questão é, quanto mais compacto o seu time
menos distâncias sobram para os jogadores de uma forma geral correrem, né? Você teria muita qualidade com a bola nos pés e sem ela precisaria desse empenho que o Atlético mostra no começo de temporada, de todo mundo voltando, né? Porque... Mas realmente. Eu recebi uma informação agora. Se você tivesse que escolher rapidinho, jogo rápido, antes de você falar, quem você escolheria dos 3? De quais 3? Gregory, o Ilharão e o Thiago Maia. Gregory. E o segundo? Thiago Maia. Tá comigo? Tô com você. Eu recebi uma informação que de fato o Atlético tenta, só que tem um detalhe, a negociação com o Santos ainda não está encerrada, tá? Ah, é? Não está. Não está. Curioso isso. Não está. Só que tem um detalhe. Só que o Santos não está querendo pagar. Acho que está esbarrando em 2,5 milhões. Então já era. Cara, a moeda Neymar vale muito. Vale muito. Vale muito. Mas hoje, em clube, qualquer negociação. Gente, eu tô expandindo. Eu tô abrindo os nossos horizontes. Hoje, você ter o Neymar chama muita atenção. Mas sabe o que eu penso, Eltinho? Ontem o Rollheiser, ele falou que teve, na apresentação dele ontem ao Santos, teve ligação direta à participação do Neymar para a saída dele lá do Benfica. Ele estava indo pro Botafogo. Ele desistiu do Botafogo para jogar no Santos. Com a ligação do Neymar. O cara pira. Só que ele pegou e falou assim, cara, quando o Neymar me ligou, eu entendi a dimensão do que era o projeto do Santos. Pô, o Neymar te ligou, cara. Só que aí eu recebi aqui de um colega lá do Sul, ele disse o seguinte, falou, a negociação ainda não encerrou, tá esbarrando, era uma diferença que é alta, de 2,5 milhões, não sei o que e tal, a coisa ainda não definiu. Tem gente no Inter falando que ele fica, tem outros dizendo que não. Fato é que ele já não é titular, mas não é porque ele apresenta uma queda de rendimento, não. É porque, diante dessa situação toda, o Roger Machado tirou ele do time, colocou o Bruno Henrique como titular. No final de semana, o Inter venceu o Monson, ele entrou, né? Mas ainda, essa pessoa me disse que ainda não tem definição sobre a permanência dele no Inter, não. E o que se sabe é que o Atlético quer, mas tem que colocar dinheiro na parada. Provavelmente, quando chega em nós essas informações, não foi de ontem para hoje isso. Então o Roger, sabendo de toda essa situação que o Thiago Maia está vivendo, de fica ou sai, ele já vai querendo colocar o jogador ali, vou te colocar poucas vezes porque a gente não sabe se vai contar com você ao longo da temporada. Enfim, eu acho que pode ser uma situação bem nesse rumo. Então é isso aí. Para você que está chegando agora, o Atlético tem interesse. E aí, talvez você fale com alguém do Atlético que negue e tal, mas o Atlético tem interesse no Thiago Maia, volante do Internacional, que não é certa a permanência do atleta no Internacional. Então, a informação que recebi, uma outra fonte aqui acabou de me mandar uma mensagem dizendo para aguardar um pouco, que ele está tentando viabilizar alguma novidade com respeito a esse caso aí, envolvendo Thiago Maia, Atlético e Internacional. Bom, a gente segue por aqui e nessa salada de informações, eu já quero emendar para a gente dar uma passada nessa projeção do Atlético logo mais contra o Tocantinópolis, né? Porque começa a Copa do Brasil. Aliás, a Libertadores também começa amanhã. Já tem Libertadores. Para brasileiro, Bahia joga hoje ou amanhã? Bahia é hoje, né? É hoje, Bahia né? hoje contra o Strongest. BB, Strongest. MP. Strongest. Total. Strongest. Bahia City, né? Carinhosamente chamado. Mas a Copa do Brasil começando para o Atlético e eu, sinceramente, tô otimista num placar elástico hoje. Você tá mais comedido por quê, Elton? Sim, porque o que importa nessa situação é a classificação, porque o torcedor do Atlético, esse tipo de jogo sempre vai remeter à história do Afogados. O Everton, no início aqui na nossa transição, pegou e falou assim, não, tem que lembrar do Afogados. Tem que lembrar do Afogados para não se repetir. O Atlético foi para aquela partida contra o Afogados tendo a certeza que conseguiria a classificação, e não foi isso que aconteceu. Se viu em campo um Atlético que não conseguia, com aquele time do Dudamel lá, fazer as jogadas, agredir o adversário da forma que deveria, principalmente pela qualificação do seu elenco, e acabou ocorrendo o que ocorreu. Mas você vai concordar comigo. Agora são situações diferentes. Eu acho que é um time mais encorpado, mais testado do que naquela temporada. Então isso pode fazer uma grande diferença. E o Atlético tem um entendimento que sim,
o jogo de hoje é, até agora na temporada, o mais importante. Que ele tá. É uma competição milionária que vale muito e o Atlético precisa passar de fase. Lembrando, a competição agora no regulamento, o empate não beneficia o melhor ranqueado. Vai para a decisão de pênaltis. Então o Atlético vai para esse jogo e eu tenho certeza que o Cuca usará os melhores jogadores à sua disposição. Então o torcedor atleticano deve sim vir no jogo de logo mais contra o Tocantinópolis, basicamente a equipe que conseguiu a vitória para cima do Tombense. Então, e só um ponto, Eltinho, eu pouparia já pro jogo da semana que vem. Eu não pouparia, Thiago. Não, justamente... eu pouparia no jogo da semana que vem, desculpa. Então. Eu pouparia no jogo do sábado. Isso, jogo do sábado, aí eu concordo com você. Eu acho que o Atlético tem que pensar o jogo de hoje como o jogo mais importante da temporada, e colocar o que sábado. Ele tem de melhor, e depois ele chega aqui e fala assim, ó, a carga do Lianco já tá demais, vai descansar. Arana, você também já tá com uma carga maior. Bota o Caio Paulista. Menino, você também tem jogado demais. Aí você faz Bota o Fausto Vera. Isso, você faz esse controle de carga pro próximo jogo. Hoje... Mas falando especificamente, eu acho que é um jogo que tem que ter o seu cuidado. Eu vi 2 imagens sobre o gramado. Uma, é claro que são imagens, né? Então não tem como a gente tá lá perto. Eu achei o gramado um pouco alto, que deve ser regularizado aí durante a tarde. Eu achei ele um pouco alto, me lembrou até um pouco o de patrocínio, quando o Atlético jogou o ano passado e reclamou bastante a respeito do gramado. E vi uma outra que o gramado estava um pouco mais castigado, com 2 tipos de grama. Mas pode ser assim, que a gente, com as dificuldades que a gente está tendo de conseguir imagens, detalhes sobre o time do Tocantinópolis, a gente tem esse tipo de dificuldade. Só lembrando, na atual temporada o time jogou apenas 4 vezes, 2 vitórias e 2 derrotas. Uma delas pro Amazonas na Copa Verde por 5-1. Isso foi na casa do Amazonas ou na casa do Tocantinópolis? Foi na casa do Amazonas, tá. Mas é pela Porque eu acho que a grande preocupação talvez seja o gramado, as condições do gramado. Mas a grande verdade é que eu não consigo hoje fazer qualquer paralelo com aquele Atlético do Dudamel. Eu entendo a preocupação. Eu tô só lembrando pela... Sim, e eu entendo a preocupação de qualquer torcedor que diga o assunto em relação a isso. Mas aquele Atlético do Afogados não tem nada a ver com esse. Nossa, esse Atlético é outro. Piores Atléticos dos últimos. Só você olhar a escalação. E tem uma outra questão que me faz caminhar exatamente no mesmo caminho que o Thiago está indo aqui, que é o fato do Cuca estar no banco, cara. O Cuca não é um treinador que vem... Que não conhece o adversário, que não conhece a competição. E outra coisa, quando eu olho para o Atlético atual do Cuca, eu não consigo imaginar que o Atlético vai ser surpreendido para tomar 2 gols do Tocantinópolis. Desculpa, 4 colocado no Tocantinão, né? Eu só fiz a lembrança para lembrar de como a Copa do Brasil é traiçoeira. Eu não comparei os times, não. Até falei do time, do avanço técnico. Eu deixei claro sobre o avanço técnico dessa equipe. É que eu não consigo trazer... Assim, eu acho que eu entendo, eu juro que eu entendo, hoje eu não tô aqui pro fight, não. Hoje eu acordei paz e amor. Treinei às 6 da manhã, tô muito feliz. Então, deixa eu te falar um negócio. Mas eu acho que esse paralelo vai ser lembrado sempre em toda a estreia de Copa do Brasil. Não dá mais, cara. Toda estreia de Copa do Brasil. Não dá mais. Velho, o torcedor atleticano tem que aceitar a realidade que o clube vive hoje. Vamos lá. A realidade do Atlético é outra. Sempre quando a gente for falar a respeito de... o América vai estrear na Copa do Brasil. A gente vai falar... você lembra do Caburé? O Atlético você vai lembrar. Você lembra do Afogados? Do Cruzeiro você vai lembrar. Você lembra do Souza? Mas ninguém lembra. Aí, hoje não dá. Hoje não importa, HG. Estamos falando de primeira fase. Tudo bem. Mas mudou. Eu falo que assim, e eu acho que o exemplo do Cruzeiro é perfeito. Porque a gente pega o Cruzeiro, é mais recente até a eliminação pro Souza. Foi o ano passado. Só que olha pra esse Cruzeiro, olha pro Cruzeiro do ano passado que enfrentou o Souza. São cruzeiros distintos. E assim, quando eu vejo essa mudança, eu acho que o torcedor tem que, aproveitar. Então, você fala muito sobre isso. Tem que aproveitar a mudança de patamar das equipes. Então eu vou lembrar de um time forte que perdeu para um time fraco. Diga-me. O Vasco de Romário e companhia perde pro Baraúna. O Eltinho tá demais. O Eltinho tá demais hoje. Barandão da saudade. O Eltinho quer uma zebra. Não, Eltinho, você tá que nem... Quando eu digo pra... Que nem é bom demais. É que nem é nosso, né? Você tá que nem um amigo meu, que me perguntou, eu vi você falando no Instagram que você é bariátrico. Eu falei, sim. Aí ele disse, tem um amigo meu que fez e morreu. Eu falei, não sou eu, né? Não sou eu. Aí eu falei com ele assim, eu te cito 200 amigos que fizeram, que estão vivos e muito bem.
Isso. Porque o que marca, mas eu tô te entendendo. Você tem uma pontinha você faz essa ressalva aí. Só pro torcedor lembrar. Eu entendo. Mas menos de 3 Dito isso, eu não comemoro. Mas eu também acho que o Atlético vai... Eu falei 1-0 aqui, mas eu acho que o Atlético vai jogar bem e vai conseguir um bom resultado. Das coisas que mais me agradam no atual Atlético do Cuca. Tá rindo por quê, irmão? Dormiu com um palhacinho? Eu tô rindo da sua explanação, do seu exemplo pro Eltinho. Foi bom. Mas é. Eu sou um cara feliz, cara. Você tem que aceitar Lembra isso aí. sempre das coisas ruins e tal, mas eu acho que entendo. o Atlético tem 3 grandes adversários hoje. O campo, o clima e a iluminação, que geralmente costuma ser ruim. De resto, sim, o adversário... Tanto é que o jogo é mais cedo. Vai ter que se adaptar ali. 18 horas, justamente. O Atlético se adaptou, entendeu o jogo que tem que fazer. Também acho que o Cuca pode começar o processo até de quem sabe, né? Dependendo do que acontecer no placar, a forma de começar a descansar o time, de repente, numa parte do segundo tempo. A preleção do Cuca seguramente vai ser essa do Elton aqui, antes do jogo. De um time mais comedido, seguro e tal, espera um pouco. Né? Tem que entender. É óbvio. A grande vantagem de ter jogadores mais físicos, né? Um gramado ruim, com a grama mais alta, os caras que o Atlético tem hoje, Natanael, Coelho, Rony, Hulk, aliás, caras que são capazes de arrastar esse time. E sabendo gramado... do Natanael, que talvez você possa me ajudar, Valu. Eu? Esteve pertinho do Cruzeiro e não quiseram. É mesmo. Procede? Não, eu não... Pertinho do Cruzeiro e não quiseram. Aí o Atlético foi lá e pegou. Que bom pro Atlético. Sem informação, tá, gente? Que bom pro Atlético. Lá no Cruzeiro ele ia ser reserva. Ou não, né? Será que pela bola que tá jogando no Atlético, ou estiver jogando no Cruzeiro... Colocaria o William no banco? É que ninguém joga no Cruzeiro porque não tem time lá. Aliás, eu queria fazer uma retratação pública. Aqui com todos vocês. Eu acho que todos vocês eram unânimes. Sei que a gente tá falando do Atlético ainda, mas terra arrasada. O Diniz não deixou nada no Cruzeiro, tá? Eu revi esse Você é humilde, porque nós somos humildes, negão. Vem cá, pega na minha mão. A duplinha que não é humilde aqui são os dois, cara. São os dois. Valu, você é foda. Você é foda. Eu te amo. Fernanda vai chegar aí. Deixa ela chegar hoje. Desculpa, Fernanda, porque ele merecia isso. Sombra da maldade. Ele merecia Já tá aparecendo ali. Aqui, só pra dar um detalhe, o jogo do Atlético começa meio-dia, né? Começa meio-dia, porque é a viagem que o Atlético faz saindo de Imperatriz de ônibus para Tocantinópolis. Porque ontem Imperatriz do Maranhão? Ele está hospedado em Imperatriz do Maranhão. O Atlético ficou hospedado em Imperatriz do Maranhão para ir para Tocantinópolis. Então é uma viagem de a viagem, uma viagem com roupa nova. Isso, é uma... Há quanto tempo que eu deixei você... São 190 quilômetros. Pode ir cantando no fundo que eu vou contar. São 190 quilômetros de viagem. Então vão ser tempo. 3 horas a média, normalmente, se não acontecer nenhum imprevisto na estrada, o Atlético chegar até Tocantinópolis, já deve se dirigir ao estádio e o jogo, que normalmente se chega 2 horas antes. E você tem informação da estrada, como é e tal? Não, mas a questão da estrada teve um problema gravíssimo, né, no final do ano passado, que foi aquela ponte que caiu, e agora é usada uma balsa para atravessar. Porém, o ônibus não tem permissão de entrada nas balsas, que é só para veículos mais leves. Então, o ônibus do Atlético não pode atravessar a balsa, que diminuiria bastante o tempo de viagem. Então, enfim, já é um problema a mais, que o Valu estava falando. Cara. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem diferença. Loucura, na hora, o torcedor pode ficar irritadaço, mas... Na questão física humana, elas fazem diferença. Essa é a Copa do Brasil. Maravilhosa a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Amo, tá? Amo. O Bruno Morelli mandou aqui que o Daniel Rosa lembrou sobre o CRB que eliminou o Palmeiras recentemente. Sim, mas é diferente. Super Palmeiras também. Nós estamos falando de 21. Mas calma aí. São níveis diferentes. Sim, mas o tá CRB só lembrando. É bem acima do Tocantinópolis. Muito. Tem superchat aqui do Daniel, do Galão da Massa. Viva o Daniel. Hoje é dia do Daniel, hein? Todo dia que você mandar um superchat no final do mês aí, vai deixar uma boa parte do salário para nós aqui.
Galo tem que fazer 2-0 e rodar a bola para evitar lesão e tal. É que você que falou, né, Valor? Sair, tirar, dependendo do que acontecer, dá uma segurada. Fazer 2-0, 5 substituições. Entender o campo, onde é que é a parte que você ataca pra cima, onde é que é a parte que você ataca pra baixo. O do Tum-Tum era assim, né, Valor? O do Tum-Tum era. O do Tum-Tum tinha ataque pra cima, ataque pra baixo e tapete voador. Isso não pode acontecer. Mesmo Daniel dizendo aqui, perguntando se a gente acha concordo. que deve poupar, aí é isso aí, né? Você chega lá, faz o resultado e dá uma segurada na rapaziada. O Júnior Santos, que não é aquele, diz que fala HG e amigos, acham o Thiago Maia com características parecidas com a do Fausto Vera? Não, mas assim. Deixa eu ver aqui. Tecnicamente. Andrei Giroto joga assim, zagueiro, volante, contrato acabando em junho. Tá dizendo aqui o Júnior Santos. Mas o Andrei Giroto tá jogando onde? Boa pergunta. Ô Júnior, eu não acho que tem características muito parecidas com com as do Fausto Vera, não. Eu acho o Thiago Maia mais jogador, mais qualidade, principalmente nisso aqui que o Thiago Valu falou, na saída de bola, do que o Fausto Vera. Inteligente também. Acho que responde mais. Muito obrigado pelo superchat aí. Valeu. Aliás, eu já aproveito para pedir os likes. Pelo número de pessoas que estão com a gente aqui, ou que está, tanto faz, a gente merece like, né? Então, por gentileza, dê um clique aí no like, porque é muito importante para todos nós aqui. Pois não. O HG, o Dani, nosso operador da mesa de som hoje, e o Bruno, nosso produtor, eles trouxeram que ele está no Al Tawon, da Arábia Saudita. Grande Al Tawon. Que era, inclusive, um clube que queria contratar o Bruno Rodrigues uma época, quando ele estava aqui no Cruzeiro. Então tá no Al Tawon. Al Tawon. O João Paulo Neto tá dizendo aqui, não duvidem do caráter do Eltinho, pois esse foi forjado no Boteco do Serginho. Opa, aí sim, ó. Em Divinópolis. Demais, lembrei. 1999. Quem é que mandou? Quem é que mandou? O João Paulo Neto. Hoje pode cantar a música do Pepa. Ela calma. Valeu, João. O João Paulo Neto Como é que o João Paulo Neto sabe essas coisas, bicho? Pô. Esse cara é meu brother. Eu conheci ele num show aí uma vez, gente boa pra caramba. Esse aí foi no fundo do baú. Olha só, deixa eu dar uma pulada aqui às 11h31. Só um palpite rápido aqui. Pra mim, Atlético 4-0. Você, Eltinho? 1-0. Você, Valu, 3-0. Não, 2. 2-0. E você, Thiago? 5-1. 5-0. 5-0, então. São os palpites aqui da nossa turma. A gente precisa dar uma passada. Bom, primeiro eu queria que você atualizasse essa informação